A chave da venda de imóveis. Dicas e práticas que todo corretor deve saber para alavancar seus negócios. Literary Books. Prefácio. Escrever um livro não é uma tarefa simples. Atuar no segmento imobiliário também não. É preciso uma boa dose de profissionalismo e audácia para conseguir se destacar em ambas atividades. Quando comecei no mercado imobiliário, há mais de 10 anos, havia pouquíssimo conteúdo e bibliografia sobre esse, que é um dos principais setores da nossa economia. Mais complicado do que isso, praticamente não existiam profissionais dispostos a compartilhar o conhecimento que possuíam. No entanto, mesmo com toda a dificuldade de absorver conhecimento nessa época, muitos jovens profissionais resolveram ingressar nesse mercado fazendo diferente. Apostaram em novas técnicas e desbravaram com afinco um setor tradicional e pouco aberto à inovação. Quanto mais desafiadora era a jornada, mais fortes ficavam os profissionais que passavam a produzir mais e mais conteúdos. Foi assim que nasceu uma legião de pessoas que hoje são indispensáveis ao mercado imobiliário e possuem a filosofia do compartilhamento de informação em seu DNA, que ajudam os demais e contribuem para um mercado cada vez mais colaborativo, forte e próspero. Esta obra, para a qual tenho o prazer de escrever o prefácio, representa esse profissionalismo e audácia. São autores que possuem relevante sucesso em suas áreas de atuação, contribuindo de forma genuína com o mercado e os profissionais que nele atuam. Aproveite este privilégio, caro leitor. Boa leitura. Bruno Lessa, fundador do portal VGV e CEO da agência Marketing Sim, e autor dos livros Marketing Imobiliário de Alto Impacto e Baixo Custo e Marketing de Relacionamento no Setor Imobiliário. Introdução. O poder do foco no trilionário mercado imobiliário. Por Ademar Salvino. Antes de falar como o foco tem sido importante, deixa eu contar um pouco da minha história. Nasci em São Paulo, sou filho mais velho de 3 irmãos. Miriam e Rodrigo são os mais novos de uma família simples. Meus pais, Aldemar, lindo nome, e Marlene, que quem tem um orgulho indescritível, nos criaram sempre reforçando valores morais, não nos deixando nada faltar e, além de muito amor e proteção, nos deram algo maior: caráter. Desde pequeno, sempre fui muito sonhador e não via a hora de começar a trabalhar. Queria ter o meu dinheiro para ajudar os meus pais e comprar alguma roupa ou brinquedo que eu quisesse. Um dia, por volta dos 11 anos, estava na feira com a minha mãe e vi um menino que se aproximava das senhoras e perguntava: "Vai carreto?" Depois entendi que ele as ajudava levando o carrinho até em casa, em troca de algumas moedas. Na semana seguinte, tentei, deu certo, e renderam boas lições, além dos trocados. Algum tempo depois, passei a vender chocolates na porta da igreja, aos finais do culto de domingo, mas foi aos 14 anos que tive a grande ideia. Estávamos em 1995 e a internet chegava forte no Brasil. Nessa época eu fazia um curso básico de informática, estudava à noite e já trabalhava em um mercado do bairro nos finais de semana. Sonhava em ter um computador e, depois de algum esforço, meu pai me ajudou a comprar. Já conectado à internet,
Eu estava pesquisando sobre carros. Meu pai queria trocar o dele, e o objetivo era mostrar a ele algo útil a fim de justificar o PC. Não havia muitos sites, mas acabei descobrindo uma página para consultar multas de trânsito gratuitamente. Passou. Dias depois, estava com meu pai em uma agência de carros e vi quando consultaram os débitos do veículo por fax. Eu, sempre curioso, perguntei por que não fizeram no computador e ouvi. Abre aspas. Ali só faz recibos. Fecha aspas. Em casa, fiz a mesma pesquisa, constatei que via fax cobravam R$4 e pensei, vou abrir uma empresa, cobrar 50% do valor e enviar 100% mais rápido. 2 dias depois, imprimi alguns cartões de visita e fui às lojas. Muitos se interessavam de imediato, e um deles até quis ligar na hora. Imaginei minha mãe atendendo o telefone em casa. A euforia deles diminuía quando percebiam que eu não era só o panfleteiro, eu era o dono. Aldemar. Aldemar, é você? Consegui fazer alguns cadastros, deixei muitos cartões e no dia seguinte acordava cedo, ligava o PC e esperava o telefone tocar. Nada. Quase 2 meses depois, quando eu comecei a trabalhar fixo e registrado no Mercadinho, uma das agências teve um problema no fax e ligou. Mas foi só. Fim da maior empresa de pesquisas veiculares do mundo. Primeira experiência com vendas. No mercado do bairro, trabalhei até pouco antes dos 18 anos. Tinha terminado o ensino médio, precisava ganhar mais e comecei a procurar emprego em empresas maiores. Nesse meio tempo, minha namorada, na época, me contou que eu seria pai. Agora eu precisava ainda mais. Após algumas entrevistas, comecei a trabalhar como vendedor autônomo na escola de inglês Nemo System, que deu origem a WhatsApp. O diretor comercial era o Murilo Brunzeri. Aprendi muito com ele e logo comecei a fazer matrículas. Apesar das minhas dificuldades financeiras, inclusive para almoçar e transporte, alcancei a meta e cheguei a supervisor de uma pequena equipe. Ali era uma faculdade, literalmente, e eu aprendia muito. Mas como quase todo autônomo, no início, primeiro eu precisaria plantar, para depois, lá na frente, colher. E eu, sem dinheiro e talvez por não ter dado 100% de mim, via o desespero aumentar e o nascimento da Alicia chegar. A Lili nasceu no dia 13/9/2000. Lembro-me muito bem desse dia, que ficou marcado por 2 motivos. Logicamente, por eu ter me tornado pai, mas também porque eu tive que pedir um passe de metrô emprestado para ir à maternidade. Se hoje ela é um dos maiores presentes que a vida me deu, naquela época era a responsabilidade aumentando e a cobrança crescendo. Passei a procurar um emprego CLT para ter um salário fixo e trabalhar lá dentro para crescer. Peguei o jornal da vizinha, olhei os classificados, circulei alguns e um deles guardo até hoje. Mensageiro maior. Admitimos para a função acima. Rapaz maior de idade, com boa experiência em rotina de serviços externos. Conhecimento das ruas do centro e jardins. Estabilidade e referências. Oferecemos salário bastante compatível e benefícios. Apresentar-se à Rua Estados Unidos, 1971, Jardim América. Início no mercado imobiliário. Era na Lopes, a maior imobiliária do Brasil. Fiz a entrevista. Revelaram que a vaga era para tesouraria e agendaram a seleção final com o João Manuel, chefe do departamento. Felizmente, acabei escolhido por ele.
sendo registrado já como auxiliar de tesouraria, e comecei a trabalhar com uma das pessoas que mais me ajudou nessa fase. Ajuda profissional e pessoal, quando me socorria nos sufocos. Os empréstimos foram todos pagos, mas a gratidão será sempre eterna. Obrigado, João. Algum tempo depois, eu era responsável também pelo pagamento dos corretores e passei a conhecê-los. Em 2005, dois superintendentes da Lopes, Nelson e Edson, e suas esposas, Márcia e Rosane, abriram a Máxima, uma agência de promoção e eventos focada no mercado imobiliário. Precisavam de um assistente financeiro. Conversamos e começou ali um importante ciclo. A Máxima decolou rápido. Anos áureos, por volta de 2006, 2007, em que as grandes incorporadoras e construtoras investiam muito. Eram shows com cantores e bandas famosas, jantares sofisticados, ações diárias de marketing e sorteio de carros. Em um desses eventos, um dos nossos clientes, além de fazer uma grande festa, sorteou um milhão de reais. Fiquei na Máxima até 2012 e até hoje me recordo da movimentação da agência e dos malabarismos para levar o cliente até o plantão de vendas. Lembro-me mais ainda das lições ensinadas pelo Nelson e Márcia. Obrigado. Final de 2012, volto para a Lopes, mas dessa vez na PPAR Holding, que gerenciava as imobiliárias de terceiros adquiridas pelo Grupo Lopes. Entre elas, Local, Mayber e Ducati. Fase de aprendizados, trabalhando com uma equipe muito boa e principalmente conhecendo melhor as operações imobiliárias, grandes e pequenas, de São Paulo e outras cidades. No final de 2013, eu olhava a área de vendas novamente, mas dessa vez de um jeito diferente. Era como se eu tivesse a chance de reunir todas as minhas experiências anteriores para uma revanche contra o fracasso de 2000, como vendedor de cursos. Conversei com o diretor da PPAR, Arthur Sindoni, e saí em dezembro de 2013 deixando para trás salário fixo, PL, 13º, férias e outros benefícios. Em janeiro de 2014, comecei a trabalhar como corretor em uma das empresas do Grupo Lopes, a Erwin Mack, na região do Alto da Boa Vista. Iniciei na equipe do gerente Paulo Mota, um dos mais completos gestores com quem já trabalhei. Foi uma passagem rápida, de cerca de 6 meses, mas que aprendi muito. Inclusive, tive a sorte de fazer a primeira venda em 28 dias. Segundo semestre de 2014, juntamente com mais 3 sócios, com quem tive a oportunidade de trabalhar na Lopes, PPAR, fundamos a Nockel Imóveis, no bairro do Campo Belo. Posteriormente, juntou-se a nós Marcel Forster, também como sócio. Foi uma experiência riquíssima. Fomos juntos até o início de 2016, quando decidi sair para novos desafios. E os amigos Fernando Ramírez e Rodrigo Braga seguiram à frente da Nockel. Finder, 2016. No início de 2016, abri a Finder Imóveis para atender locação e venda de imóveis residenciais e comerciais, sem valor definido, na região dos Jardins. Pouca clareza de nicho, mas com uma absoluta certeza. O cliente que nos procurasse teria um atendimento totalmente íntegro. Eu sabia também que não queria a equipe, que a estrutura seria enxuta, e trouxe o Rodrigo, meu irmão, para trabalhar comigo. Não demorou para nos pedirem o serviço de administração de imóveis. Não era nosso plano, mas atendemos. Nesse ano, fizemos 9 vendas relativamente pequenas, algumas em parceria,
e 21 locações e fiquei muito sobrecarregado. Entendi que, se eu quisesse continuar fazendo uma boa consultoria, precisaria de ajuda ou foco. Nos últimos meses de 2016, 3 cafés importantes. 2 pontos. 1. Marcos Mizushima, grande amigo com quem eu havia trabalhado na Máxima, decide se testar como corretor e combinei demonstrar o pouco que eu sabia. Ele inicia na Finder. 2. Marcel Forster, com quem eu tinha trabalhado na Lopes e Nockel. Saímos na mesma época. Chamei-o para conversarmos sobre uma possível sociedade. E o terceiro, Fábio Zarza, que conheci em 2014 na Lopes Erwin Mac. Demonstra interesse em trabalhar na Finder. Mesmo eu não querendo uma equipe, decidimos testar. Finder 2017. Nesse ano, começamos com o Marcel, sócio, responsável pela parte administrativa e financeira. Marcos sendo treinado com locação, Fábio atendendo vendas e Rodrigo no suporte total. Mas ainda estávamos sem objetivo ajustado. No segundo semestre, com locações, administrações e algumas vendas acontecendo, fui deixando de atender clientes. Passei a estudar e investir alto em cursos, treinamentos e eventos sobre 2 pontos. 1. Marketing digital, tráfego na internet e redes sociais. 2. Negociação, atendimento e experiência do cliente. E 3. Comunicação assertiva, desde o e-mail, título, número de caracteres, pergunta no final, etc., até a visita. Eu participava dos eventos e treinamentos, alguns juntos com o Marcel, e depois discutíamos o que tentar aplicar. Após testes, pensávamos para a equipe. Alguns davam certo, outros não, mas aos poucos absorvíamos conhecimento. Finder 2018. Nos primeiros meses de 2018, o Marcel tem a oportunidade de morar fora do país e decide ir. Eu permanecia estudando. Marcos começava também a atender vendas e, nesse momento, deixamos de atender imóveis comerciais. O Fábio estava, desde o final de 2017, mais focado em casas na Zona Sul e somente acima de 2 mm. Mesmo em um ano de Copa do Mundo e relativa incerteza política e econômica, os negócios estavam acontecendo. E mais mudanças, 2 pontos. 1. Nos últimos meses do ano, os corretores Alexandra Natali e Bruno Guimarães, com quem já havíamos fechado venda em parceria, decidem vir para a Finder. Apesar de não querermos equipe, enxergávamos valores e abrimos 2 vagas. 2. Em setembro, abrimos mão da locação residencial na região dos Jardins. Agora estávamos focados apenas em vendas residenciais nas zonas Sul e Oeste. 3. Final de 2018. Após um ano acima da média, o Fábio parte para outros desafios fora da Finder. Foi um ano de muitas lições, confirmações e também de resultados. Vendemos em 2018 com uma equipe bem compacta, pouco mais de 32 milhões. Finder 2019. A prioridade continuou sendo estudar, mas também voltei a atender clientes diretamente e decidimos, 2 pontos. 1. Atender apenas 2 tipos de imóveis, casas em condomínio e apartamentos. 2. Atuar em apenas 4 bairros, Alto da Boa Vista, Brooklyn, Campo Belo e Jardins. Também abrimos mão da administração de imóveis. Além disso, em 2019, me aproximei mais de grandes profissionais que são referência no mercado imobiliário nacional. Inclusive, alguns deles estão aqui neste livro.
Não dá para citar todos, mas é uma honra ser inspirado todos os dias. O que eu aprendi até aqui? Valores morais. 2 pontos. Os maiores corretores que eu conheço, desde a época da tesouraria, são, antes de excelentes profissionais, seres humanos de bons valores. O médio prazo elimina os que são exceção. Estes valores que trago comigo desde pequeno, hoje, são nossa marca aqui na Finder. Enfrente seus medos. Quando eu fui visitar as agências de carro, tive medo. Quando pedi demissão para ser corretor, após ter fracassado como vendedor de curso de inglês, tive medo. Quando ouvi que eu poderia demorar até 1 ano para fazer a primeira venda, também tive medo. Abre aspas. Coragem não é sobre ausência de medo, é sobre enfrentá-lo. Fecha aspas. Seja especialista. Com tantas possibilidades, é impossível saber tudo sobre todos os nichos. Se você tentar, no máximo saberá as características do imóvel e terá um problema. 2 pontos. Isso a tecnologia já faz e muito melhor que nós. Os generalistas serão os primeiros a desaparecer. Escolha um só nicho. Estude-o muito, domine-o totalmente e se torne relevante. Foco é dizer não. Steve Jobs. 1. Segundo dados disponíveis na página do Fisco, na internet, e matéria publicada no Valor Econômico de 2019, o valor do estoque de bons imóveis declarados à Receita Federal em 2017 era de 3,3 trilhões de reais. Nessa conta estão todos os imóveis residenciais e comerciais e, vale ressaltar, está calculado pelo valor original da aquisição dos bens. Logo, teoricamente, o montante é ainda maior. Adelmar Salvino, fundador da Finder Imóveis, imobiliária focada em casas em condomínio e apartamentos de alto padrão em 4 bairros da Zona Sul de São Paulo. Foi sócio cofundador e diretor da Nockel. Iniciou na área comercial como corretor de imóveis na Lopes, Erwin Mack. Atuou como coordenador de expansão na Lopes Consultoria de Imóveis. Na Máxima Promoções e Eventos, trabalhou como assistente, gerente e diretor administrativo financeiro. Pós-graduando em marketing e mídias digitais pela FGV. Avaliador de imóveis pelo IBRESP. Manual do Corretor de Imóveis. Suas atitudes serão chaves para as vendas. Por Anderson Skoretsky Trinca. Iniciante no mercado imobiliário. A maioria chega ao mercado imobiliário buscando alternativas de trabalho, por não ter encontrado nada, mesmo com indicações de profissionais da área. A visão geral de quem está começando é, abre aspas, vou ganhar muito dinheiro, não deve ser difícil. É simples, apenas preciso vender e ganhar comissão. Fecha aspas. Sem preparo algum, apenas com um curso TTI, já saem para o mercado de trabalho. Mesmo assim, alguns, na sua minoria, superam as expectativas e já obtêm ótimos resultados. Vou contar aqui o meu exemplo. 2 pontos. Em 2023, fiquei desempregado e depois de procurar algo na minha área de atuação, fui convidado por um dono de construtora para vender seus imóveis. Imediatamente, comecei a pesquisar como fazer para cursar o curso técnico de transações imobiliárias e logo depois já estava contratado por uma grande imobiliária de São Paulo. Com 7 dias de preparo, algumas aulas de comportamento, chegou a minha escala.
já com dias e horários determinados, em locais que eu não conhecia. Uma linda frase de apoio era: "É simples, só preciso vender." Estava confiante e, ao mesmo tempo, nervoso, pois sabia que não tinha nenhum preparo. No dia seguinte, cheguei cedo para o plantão que iniciava às 8h45. Às 7h10 da manhã, já estava colocando a placa de corretores de plantão nos jardins da aclimação, quando uma senhora me perguntou: "O senhor é corretor?" Respondi um pouco nervoso: "Sim, só ainda não conheço o empreendimento." Ela respondeu: "Posso conhecer?" "Sim, claro, por favor." Eu resumo às 11 da manhã. Já estava eu com a cliente na imobiliária, assinando o contrato. Hoje, tenho certeza, uma coisa foi importante naquele momento: chegar 2 horas antes. Portanto, vai a primeira chave para as vendas: pontualidade. Técnicas simples de bom comportamento. É normal o corretor de imóveis, focado em vendas, acabar se deixando levar pela ansiedade, pressa, nervosismo e falta de atenção. Isso pode ser um erro fatal, pois lidamos com pessoas que facilmente podem perceber isso. É fundamental que o foco seja em pessoas. Assim, você já inicia o atendimento com calma, educação, disponibilidade, gentileza e respeito. Use e abuse de frases como: "Seja bem-vindo", "Agradeço a confiança", "Obrigado", "Vou esclarecer todas as suas dúvidas", etc. Já sei, você deve estar pensando: "Mas nem sempre consigo manter essas atitudes diante de clientes mal educados, grossos e que, na verdade, só querem explorar o corretor de imóveis." A verdade é que lidar com pessoas é uma arte. E você tem que estar preparado para lidar com essas situações. A sua imagem como profissional do mercado imobiliário. A nossa profissão é mesmo um grande desafio. Todos os detalhes são importantes para que consigamos chegar ao nosso objetivo. Um deles é a nossa imagem. E, quando falo sobre isso, estou falando de todos os tipos, profissional, pessoal e até mesmo aquela que você nem imagina passar. Mas então, o que devemos fazer? Comece pelos cuidados com os seus asseios: corte de cabelo, unhas limpas, barba bem feita para os homens, odor agradável, maquiagens não marcantes para mulheres, etc. Lidamos com pessoas e, por isso, a nossa aparência é extremamente importante. Todos nós somos também clientes e sabemos que a primeira impressão é a que fica. Por isso, use roupas adequadas e tenha cuidado com todos os detalhes. Sapatos sempre limpos e engraxados. Para as mulheres, cuidado com decote. Roupas de cores neutras ajudam. Além disso, cuide do aspecto profissional. Um crachá de identificação, por exemplo, ajuda muito. Momento único. Você frente a frente com o cliente. O que fazer? Nunca dê as costas. Olhe nos olhos e repare nas reações. Escute-o atentamente. Se não souber responder, diga que irá checar a informação. Escute mais e fale menos. Sonde o cliente. Procure saber informações relevantes sobre ele. Saiba dizer não no momento certo e, em seguida, argumente. Fique atento aos gestos positivos e negativos dele. Apresente-se antes do atendimento. Repita o nome do cliente durante o atendimento. Faça o cliente perceber que seu foco está em ajudá-lo.
Fale de valores de forma clara e com firmeza. O que não fazer? Não atenda o celular, pois o cliente é o seu foco. Não ofereça desconto. Negocie. Não fale mal do seu concorrente. Aproveite para mostrar os diferenciais do seu produto. Papéis do corretor de imóveis: conhecer o produto, procurar saber todos os detalhes do empreendimento, seja ele um condomínio, apartamento, casa, lote ou comercial. A expectativa do cliente é que você seja o especialista que poderá ajudá-lo. Conhecer o mercado, trabalhar em uma região que domine as informações de todos os empreendimentos. Assim, poderá argumentar de forma segura e correta, passando segurança e credibilidade. Vender solução, pois todo cliente, ao procurar um imóvel, está à procura de solucionar questões como morar próximo ao trabalho, escola dos filhos, proximidade dos amigos, fácil acesso ao comércio. Procure, de forma sutil, descobrir essa questão e focar na solução. Agregar valor, pois, por natureza de vendedor, muitas vezes focamos no preço e esquecemos de mostrar os valores que poderão ser agregados, como, por exemplo, detalhes na arquitetura, acabamento, localização e paisagismo. Vender a empresa. Você é a sua empresa ou trabalha representando uma empresa imobiliária ou construtora. Aproveite para falar sobre a sua experiência como profissional. Quanto tempo já atua no ramo imobiliário e, no caso de construtora, quais foram as obras? Negociar. Muitos, quando escutam a palavra negociar, logo imaginam desconto. Você, primeiro, escute o seu cliente atentamente e faça perguntas que irão ajudar e, depois, comece a negociação implantando ideias diante do seu parâmetro de negociação. Assessorar, procurar, durante todo o processo de atendimento, orientar, ensinar, ajudar e, dessa forma, fazer com que o seu cliente se sinta amparado por um profissional que está preocupado em fazer o melhor. Gerenciar. É normal que o cliente procure vários empreendimentos e corretores. Porém, você como profissional terá que gerenciar todas as informações possíveis referentes a eles, para que assim consiga acompanhar todo o processo de compra. Em resumo, cada cliente está no seu momento de compra, pesquisa e curiosidade. O gerenciamento dessas informações irá facilitar o seu trabalho e aumentar os seus resultados. Conhecimentos gerais. Recomendo sempre procurar ler sobre assuntos diversos, pois lidamos com pessoas de diversos níveis culturais, e o conteúdo da sua conversa será importante para atrair a confiança e credibilidade. Desenvolver relacionamentos. Para esse tema, vou colocar parte do capítulo que escrevi no livro Networking e Empreendedorismo, como um dos coautores. O grande desafio no concorrido mercado imobiliário da Grande São Paulo. Network. Todos os mercados são concorridos. E ganhar espaço nesse contexto exige uma série de qualidades como atitude, criatividade, ousadia, planejamento, organização, persistência, resiliência, entre outras. Network. Desafio. Quando colocamos como um grande desafio aumentar a nossa rede de relacionamentos, logo encontramos caminhos e possibilidades. Na teoria, fica simples. Na prática,
temos que ter planejamento, organização e, em minha opinião, o mais importante, ação durante o seu dia de trabalho. Reserve um tempo para pensar em novas possibilidades, novas ideias. Anote tudo, depois inicie algumas dicas. Fale todos os dias com pelo menos uma pessoa que você não conheça. Peça indicação para os seus contatos já existentes e estipule metas. Com pequenos resultados positivos, a sua motivação aumenta. Network, atitude. Na maioria das vezes, começamos a frase com a palavra se, quando o corretor seria vou. Por exemplo, se fosse possível falar com aquela pessoa, isso. Olhe a diferença nesta frase. Vou falar com aquela pessoa. O network de atitude é como pular de um paraquedas, ter coragem e arriscar, sempre com humildade, educação e empatia. Resiliência do profissional no mercado imobiliário. Durante a sua caminhada nessa profissão maravilhosa, terá muitas alegrias, conquistas e vitórias. Mas para isso, a sua mente tem que estar preparada para ser resiliente, pois poderá passar por momentos difíceis. Amigos e pessoas próximas tentarão desanimá-lo, outras motivá-lo. Nem tudo será um mar de rosas. Em algumas situações, clientes irão testar a sua paciência, resistência e persistência. Considerações finais. Com honestidade, caráter e humildade, você consegue avançar e, mais importante do que a velocidade, é a direção. Sonhos são importantes para que possamos traçar novos objetivos e metas. Coloque Deus no coração, dê sempre prioridade para a sua família e tenha muita atitude.